Marcos 2. Você quer ficar em pé para a gente ler juntos? Marcos capítulo 2, a partir do verso 10. Nós pregamos sobre esse texto aqui outro dia, né, dos amigos que abrem o telhado, né, para o paralítico entrar e ser curado. Mas hoje nós vamos vê-lo dentro de uma outra perspectiva, junto com outros dois textos que estão juntos. Marcos 2,10 diz assim: Ora, Jesus dizendo, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à coletoria e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim os pecadores. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar em Tuas mãos e clamar que o Senhor nos ajude, nos direcione e nos capacite para discernir a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Eu quero nessa manhã convidá-los a refletir a respeito do chamado de Deus para a nossa vida e a resposta que damos a esse chamado. Me parece que a história da revelação de Deus e da manifestação de Deus aos homens é sempre uma história de convite. É Deus nos convidando sempre a um caminho, a uma jornada, a uma vida, a um estilo de vida. E, especialmente aqui no Ocidente, a gente tem uma tendência a traduzir isso num chamado para momentos. E aí a gente vive de momento em momento. Hoje eu tenho um momento especial com Deus, e aí aquele momento especial com Deus me dirige durante um período. E aí quando eu começo a ficar vazio, drenado, cansado, eu busco um outro momento especial com Deus. E isso nos leva a um eterno recomeço, a um eterno recomeçar e a uma quebra de continuidade no processo de Deus para a nossa vida. Não é? Nós vivemos de uma experiência para outra, de um momento para outro, de uma luta a outra, de uma conquista a outra, enquanto, na verdade, o propósito de Deus para a nossa vida é um caminho, é um caminhar, é um relacionamento, é uma vida inteira, integrada. E muito disso tem a ver com uma resposta que nós damos a Deus, com o tipo de resposta que nós damos a Deus. Porque Deus está sempre disponível, Deus está sempre disposto a estar conosco, a caminhar conosco, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não se dê conta disso, Deus está sempre ali, disponível, pronto para caminhar, pronto para andar, porque Deus nos criou para ser amigos dele. Deus nos criou para comunhão. Então Deus, a gente não tem tempo, mas Deus tem todo o tempo do mundo, porque Deus é eterno. A gente tem pouco tempo, nós somos limitados. Nós precisamos dividir o nosso dia em horas, em minutos, né, em ciclos, porque a gente não dá conta de tudo. E às vezes a gente acha nessa tendência ocidental que eu falei, que temos de passar de um momento a outro, que ao invés de nós respondermos a Deus, é Deus que nos responde. Porque uma vez que eu sou movido por uma demanda pessoal, ou seja, eu sinto uma necessidade de Deus, então eu busco.
Eu estou passando por uma luta, então eu busco. Eu estou passando por uma dúvida, então eu busco. Então, quer dizer, tudo isso tem a ver comigo, com o meu ritmo, com as minhas tendências, com as minhas necessidades. E aí a gente tem uma ideia que Deus responde a mim. Deus me responde. Poxa, eu tenho pedido e Deus não me respondeu. Eu tenho clamado e Deus não escutou. Será que Deus... Como se Deus se movesse a partir de nós, a partir de uma iniciativa nossa. Enquanto, na verdade, é exatamente o inverso disso. Eu que respondo a Deus. Eu que sou tocado por Deus. Deus é quem chama a minha atenção e eu respondo. A minha ação será sempre segunda, né, em relação a Deus. Deus tem sempre a primazia. Deus é sempre o primeiro. Porque quando a gente acha que está percebendo Ele já está nos chamando e batendo na nossa porta há muito tempo. Então, muito da vida com Deus e dos processos que a gente vive na presença de Deus tem a ver com resposta e não com iniciativa. Ou seja, você não precisa fazer muito, só responder. Não é você que desencadeia, que provoca as coisas, você responde. E na medida que você responde, você é provocado por Deus para mais um passo. E aí você responde de novo e Deus te provoca para mais um passo. E hoje eu quero pensar com vocês em 3 tipos de respostas que estão vistas aqui nesse texto, para que a gente possa refletir na nossa própria resposta. A primeira resposta é a resposta de um homem enfermo. De um homem enfermo. Nós conhecemos o texto de que Jesus está em Cafarnaum numa casa, provavelmente na casa dele, na casa onde ele costumava se hospedar. E Cafarnaum é uma cidade pequena e a notícia corre logo que Jesus está em casa, não é? Uma vila de pescadores, Jesus está em casa, é onde Pedro mora também. E aí a multidão vai para a casa de Jesus. Jesus recebe todo mundo na sua casa. Recebe a multidão na sua casa. E a casa é pequena, a casa não cabe todo mundo. As pessoas estão do lado de fora, tem gente do lado de fora tentando ouvir Jesus. E aí 4 amigos juntam, pegam esse moço doente e tentam levá-lo, mas a multidão não permite. Não é? E aí eles acham um jeito e sobem pelo telhado. Não é? E eu preguei aqui outro dia sobre isso, que às vezes a gente tem que ter coragem para criar caminhos novos e até subir pelo telhado se for necessário para chegar até Jesus. Eu não me lembro em que culto eu preguei isso aqui, mas você pode procurar lá no canal do YouTube que você vai achar. Mas o que me chama a atenção hoje não é a fé dos amigos, nem a disposição deles, mas a resposta do moço. Os fariseus começam a questionar Jesus, como é que é isso, como é que pode... Jesus disse, estão perdoados os seus pecados. Não é? E ele diz assim, quem é o Senhor para perdoar pecados? E Jesus responde, o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? E diz que Jesus, tomando pela mão, colocou de pé. Tem uma ação de cura de Jesus, não tem? Mas tem uma resposta do moço, não tem? Que estende a mão para Jesus, que tenta se firmar, não é? Ele não ficou olhando para Jesus dizendo, mas Jesus, eu não consigo levantar. Ele não ficou olhando para Jesus dizendo, Jesus, olha, não dá, o senhor não está vendo? Eu não consigo ficar em pé, eu não tenho essa habilidade. Não, ele se percebe algo novo acontecendo na vida dele e ele se propõe a colocar-se de pé. Ele aceita a mão estendida de Jesus. Ele acolhe a iniciativa de Jesus, porque ele se sente enfermo. Ele é consciente da sua enfermidade. Então, quando a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe quando alguma coisa nova está acontecendo na nossa vida. Não é? Quando a gente sabe o que não quer, a gente sabe também o que quer. Não é verdade? Já ouviram essa expressão? Não é? Eu já sei o que eu não quero. Quando eu não sei o que eu não quero, eu sei o que eu quero, não vou me confundir. E ele percebeu o agir de Deus e ele, então, responde à palavra curadora de Jesus com fé. Mas isso é possível porque ele primeiro se percebe doente, enfermo, necessitado de Deus. E Jesus disse que ele não veio para os que estão sãos, mas para aqueles que estão enfermos. Às vezes nós
não nos damos conta da nossa condição e das nossas enfermidades. A gente vive um tempo em que, cada dia mais, há uma tentativa de sublimar, de ignorar, de passar uma imagem de bem-estar, enquanto, na verdade, as coisas não estão bem. Há muitas famílias quebradas, mas que não assumem essa condição, não é? Há muitas pessoas que vivem um nível de angústia, de desistência da vida, de ausência de perspectiva, mas não se dão conta disso. Às vezes você se tornou negativo demais, pessimista demais, incrédulo demais, e não se dá conta disso. Às vezes há sinais de enfermidades no nosso próprio corpo, que a gente vai convivendo com elas e dando placebo, dando coisas que amenizam essa enfermidade, mas a gente não trata dela. A gente vai convivendo com coisas que provocam enfermidade na nossa vida, mas a gente não reage a elas, não se vê, não se percebe assim. Por conta da vida e da minha história pessoal, eu aprendi a ser, talvez não em tudo, né? Porque a gente ainda está aprendendo, tem muita coisa, mas eu aprendi a dar muita atenção a sinais, a prestar muita atenção a sinais que a vida me dá, que as pessoas me dão, que Deus me dá sobre a realidade da minha vida. Não é? Muita coisa que eu ouço, eu levo para o meu travesseiro ou para o meu lugar de oração, e eu não tenho necessidade, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso me descartar de falas críticas, negativas, ou assim, de primeira. Eu posso considerá-las, eu posso pensar nelas, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Jesus. Não é? Assim como na Trindade, Jesus só pôde morrer porque Ele é maior do que a morte, você pode se assumir enfermo quando você se vê maior que a sua enfermidade. Mas se você não tem clareza da sua identidade, qualquer enfermidade acaba com você. Qualquer fraqueza, qualquer fragilidade não pode ser assumida. Porque se ela for assumida, ela te destrói. Então é melhor assumir uma mentira que me deixa vivo, do que assumir uma verdade que me destrói. Então, para a gente ter condições de assumir-se enfermo, a gente tem que perceber que a nossa vida, que o que Deus faz na nossa vida é maior do que a nossa enfermidade. Para eu admitir que preciso de ajuda, eu preciso reconhecer que o propósito de Deus é maior do que a minha crise, maior do que a minha luta. E só assim eu vou conseguir responder com fé. Porque mesmo que aquele homem tinha as suas pernas paralisadas, ele tinha olhos para ver, ouvidos para ouvir, braços funcionais para estender e fé no coração para responder à ação afirmativa de Deus. Ou seja, se você assume uma fragilidade na sua vida, você diz assim, você faz uma secção, você delimita o tamanho da sua enfermidade. Estava conversando com o Tiago, né, Tiago? A gente se encontrou outro dia, o Tiago me mostrou as fotos do acidente que ele sofreu, né? E aí, por conta da percepção, me permita, Tiago, tá? Todo mundo vai saber agora da sua... Depois a gente edita a parte do Tiago, viu, Vinícius? Para que a história dele não vá para o mundo, né, na internet, né? Mas assim, o Tiago me mostrou, pastor, quebrou 2 ossos aqui, só que a gente percebeu que se tentasse fazer uma emenda menor, ele podia rachar depois e eu ter que refazer o trabalho. Então, em função da verificação do tamanho do estrago, ele sofreu um acidente de bicicleta. Não é? Garotão, né, andando de bicicleta aí caiu, né? E aí ele colocou uma placa que desse estabilidade a esses ossos frágeis, para que a mão dele continuasse funcionando, ele poder voltar à vida normal. Por que ele pode fazer isso? Porque a mão é maior do que o estrago, porque o corpo é maior do que a mão. Não é isso? Mas quando a gente não delimita o lugar da nossa enfermidade, isso vai se expandindo. Isso toma a vida por inteiro.
Porque você não delimitou o lugar da tua ferida. E aí você não consegue deixar que as outras áreas que estão sãs respondam aos comandos de Deus, porque a enfermidade se espalhou para toda a sua vida, ela se tornou maior do que você. Então só pode ser curado quem se assume enfermo. Só pode responder à ação curadora de Deus quem assume a sua fraqueza. E aí ele levanta e anda. Então, o primeiro grupo de pessoas que respondem a Deus positivamente são as pessoas que têm consciência da sua carência de Deus. Onde é que você precisa de Deus? É no teu relacionamento? A gente precisa no todo, não é? Mas onde é que está enfermo? Onde é que a palavra restauradora de Jesus vai entrar e trazer vida nova? Então, só recebe cura quem se sente enfermo. Amém? Amém, queridos? A segundo nível de respostas e de pessoas que respondem são pecadores. Pecadores. Pecadores respondem ao santo. Santos, perfeitos, não precisam de um ser perfeito. Não é verdade? Pecadores precisam. Pecadores precisam. Eu participei de um retiro semana passada, onde esse chamado de Mateus foi um texto que a gente refletiu bastante sobre ele. E vimos uma tela pintada, vimos um filme que retrata isso. Que é interessante, eu estava olhando ontem, me preparando para hoje, como que Mateus, o relato e o pronto resposta de Mateus está registrada nos 3 evangelistas. E todos os 3 de maneira pontual, objetiva. Marcos é quem relata primeiro, Mateus, eu não verifiquei se João relata também, mas os sinótipos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, retratam da mesma maneira praticamente. E há uma razão simples para isso. Por que diz assim? Jesus, passando pela coleteria, chamou Levi, e ele prontamente respondeu. E isso gerou escândalo entre os fariseus. Só isso, ele prontamente, deixando tudo, seguiu Jesus. Por que esse texto é relatado assim de forma tão sucinta? Porque foi uma experiência impactante, não precisa dizer mais nada, todo mundo sabe do impacto que foi isso. Não precisa florear, não precisa dar muito detalhe. Jesus chamou Levi, o pecador, e ele obedeceu na primeira hora. E isso foi um impacto. Assim como foi impactante Jesus chorar diante da morte de Lázaro. Assim como foi impactante Jesus dizer para aqueles que condenavam a mulher adúltera, quem não tem pecados, jogue a primeira pedra. Você pode prestar atenção que nos evangelhos, os textos mais curtos, mais objetivos, muitas vezes eles são textos que foram mais impactantes para a comunidade dos discípulos. E por isso não precisa de muito detalhe, não precisa recuperar muitos detalhes, porque a mensagem é muito forte. Ou seja, ninguém esperava que Jesus chamasse Mateus. Jesus está passando como se fosse um pedágio que tinha nas entradas das cidades. E esses moços, esses publicanos, eram tidos como traidores da nação, porque eles, além de ser judeus, se prestavam ao serviço de cobrar impostos para o império e tinham uma licença para tirar proveito disso. Ou seja, um impulso para eles cobrarem é que eles podiam cobrar mais para poder, em benefício próprio. Tanto que Zaqueu, quando se converte, diz assim, olha, eu quero devolver 4 vezes mais daqueles que eu roubei. Então era prática, ou seja, a lógica era publicano é ladrão. Essa era a lógica. Né? Publicano é ladrão, porque ele toma já o imposto alto da gente por conta do imperador e ele ainda rouba para ele mesmo. Não é? E o último grupo que as pessoas esperavam que Jesus chamasse era gente como eles. Gente como eles. E Jesus chamou Levi. Vem e segue-me. E ele prontamente
deixando tudo, seguiu a Jesus. Por que ele faz isso? Por que ele tem esse nível de entrega? Porque não há ninguém que viva em pecado que não tenha consciência, ou pelo menos, talvez não tenha consciência do pecado, porque o pecado cega, mas tem consciência da angústia que o pecado gera. Às vezes não sabe dar o nome, mas tem consciência do vazio que o pecado gera. Tem consciência da sensação de incompletude, de não conseguir preencher com nada. Não é? A gente sabe quando a nossa vida não está certa, quando as coisas não estão se encaixando da maneira que Deus quer. Esse moço tinha o ganho dos impostos, do dinheiro, mas ele sofria todo dia a vergonha do desprezo, da traição que ele carregava com ele mesmo. Ele se sente pecador. Como o ladrão da cruz, que diz assim, a gente merece estar aqui, ele não. Ele se sente pecador, ele sabe da miséria dele. Ele reconhece a condição de pecado dele. As pessoas que respondem a Jesus são pessoas que têm consciência dos seus pecados, que têm clareza dos seus pecados. Invariavelmente, toda vez que a igreja se afastou dessa condição de perceber-se pecadora, ela assumiu o lugar de Deus. Ela se colocou como juíza do mundo e cometeu atrocidades dos mais terríveis, piores do que aqueles que não têm Deus. A igreja que mais marcou a história é uma igreja que se percebe pecadora. Como o publicano que Jesus diz, o outro publicano que Jesus diz que ele chegou no templo, bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É muito difícil lidar com pessoas perfeitas. Porque pessoas perfeitas só podem receber uma coisa, aplauso. Não é? Não tem mais nada para fazer. O que você faz com pessoa perfeita? A gente pode orar para Deus levar, porque está no lugar errado. Não é verdade? Eu já fiz esse apelo algumas vezes, ninguém atende o apelo. Se você quer ir para o céu agora, vem cá para a gente orar, né? Não é? Quer dizer, pessoa perfeita não tem outra coisa a fazer por ela. Leva, Senhor, recolhe, porque já está fazendo hora extra. Não é? Porque ele já cumpriu toda a tarefa dele aqui na terra. Já venceu o pecado, a morte, tudo. Pecadores não. Pecadores se assumem pecadores, se arrependem dos seus pecados, confessam os seus pecados, são perdoados, aprendem a ser gratos pelo perdão. E porque foram amados e perdoados, eles querem se afastar do pecado e por isso querem vencer outros pecados que ainda existem. E aí eles se rendem uma vez mais, e eles estão sempre rendidos, porque quanto mais santos eles se tornam, mais consciência eles têm dos seus pecados. Quanto mais aprofundados na graça, mais eles sabem que precisam da graça. Mais eles se percebem carentes da graça de Deus, gratos pela graça de Deus e compadecidos por aqueles que não têm graça, por aqueles que estão vivendo sem graça. Mas quando nada me toca, quando tudo está certo, nada tem... A gente já perdeu a perspectiva da graça, do arrependimento, da oportunidade de salvação. Eu não sei se você já foi perdoado por algum ato que você tenha feito. Não sei se você já foi perdoado. Eu já contei aqui a história, né, de que... e essa história também não precisa ir para o mundo, viu, Vinícius? Já contei aqui a história de que quando eu era adolescente, meu pai resistiu muito em me liberar o carro para dirigir, e fez muito bem ele nisso. Então ele pagou, naquela época, 40 aulas de autoescola para mim. Né? Não sei se foi 40 ou 50, pagou, porque ele não queria entregar o carro dele para... E não era um carro novo, não, mas ele não tinha paciência para ensinar. Né? Primeiro ele pediu meu tio, eu comecei a aprender a dirigir numa Kombi.
né? Foi o carro que meu pai tinha na época e eu comecei a aprender a dirigir nessa Kombi. Depois eu fiz um monte de aula de autoescola e quando eu achei que estava bom, né, não tinha passado ainda no teste, um feriado eu pedi o carro do meu pai emprestado, coloquei um óculos escuro, uma música do Louis Armstrong no CD e fui entregar algumas coisas para uma irmã. E de repente a polícia me parou. Me parou, pediu o documento do carro, pediu a minha documentação. Eu falei, o do carro está aqui, mas eu não tenho carteira. Aí ele disse assim, então nós vamos ter que apreender o seu carro. Não é? E aí eu peguei uma carona no carro da polícia até o depósito. E depois ele disse assim, você quer que a gente deixe na sua casa? Eu falei, pelo amor de Deus, me deixa na entrada do bairro, porque eu chegar em casa no carro da polícia vai dar encrenca. Bom, passou o tempo e foi logo quando a dirigir sem carteira foi criminalizado, né? Se tornou e virou um processo, né? E de repente chegou uma convocação, o juiz me convocando o réu, Evander Ferreira de Macedo, para comparecer. Meu pai ficou desesperado, porque eu tinha virado réu, né? E por misericórdia de Deus, eu fui enquadrado na Lei 9.099, para quem conhece. Porque senão eu teria aí ficha criminal, já pensou? Por causa de uma bobeira de desobediência. E essa oportunidade que a lei dá para crimes, eu não sei como qualificar isso, mas crimes que podem ser recompensados com ações sociais, foi um perdão para mim. Foi um perdão para mim. E eu nunca mais quis saber de dirigir carro sem carteira. E não aconselho a ninguém. E graças a Deus, está tudo... não tem ficha lá. Está limpa a minha ficha, pela misericórdia de Deus. É bom, não é? É bom ficar livre de uma culpa? É bom quando você faz o mal contra alguém e alguém diz assim, você está perdoado, eu te amo, eu te acolho. Isso dá vontade de acertar de novo. Pecadores respondem ao convite da graça. Mas quem se sente acima do bem e do mal, não precisa de graça. Terceiro lugar e o terceiro grupo, e eu quero encerrar com eles, de resposta, foi a resposta dos escribas dos fariseus. Eles, Levi, por ter sido chamado por Jesus, ele faz uma festa e convida os amigos. E juntou um monte de pecador na casa dele. Parecia uma festa de zombaria, não é? Porque era tanto pecador reunido. E quem estava lá no meio deles? Jesus. Jesus sentado numa mesa de ladrões. Porque um daqueles ele chamou para andar com ele. E aí os religiosos, os escribas dos fariseus, assim, se eles soubessem, como é que pode? Ele sendo rabino, ele sendo mestre, se propor a isso, e eles ficam discutindo sobre, e procurando justificativas e razão na ação de Deus. Eles querem enquadrar a ação de Deus dentro de padrões humanos. Eles querem enquadrar os padrões de Deus dentro de padrões, não cabe. Não cabe na caixinha deles, Jesus não cabe na caixinha deles. Eles tentam enquadrar Jesus, não, peraí, rabino não senta com impuro, né? Puro não anda com impuro. Como é que é isso? Não cabe, não dá. E Jesus diz assim, só precisa de remédio quem está enfermo. E quando a gente estava refletindo sobre isso, né, nesse retiro que eu participei, uma pergunta que falou muito ao meu coração foi, quais são os ganhos de não atender o chamado de Deus? Quem trabalha com psicologia, não sei se tem alguém aqui hoje desse nicho aí, sabe que a gente só permanece numa determinada condição da vida porque tem ganho. Tem ganho.
Ninguém vive numa condição ruim sem ganho. Tem ganho, tem sempre um ganho. Como, por exemplo, o pessoal que estava escravo no Egito, o ganho era as panelas de carne, era a estabilidade. Tinha chibata, tinha trabalho escravo, mas ele sabia o que tinha. Sabe? Sabe aquela coisa? A segurança da miséria, mas a miséria é segura. Tem casa, tem teto, tem comida e tem chibata. Tem opressão, mas tem casa, tem miséria, tem teto, tem comida. Eu já vi muitas pessoas não abrirem mão de uma determinada situação de vida, porque tem ganho. Porque às vezes aquela situação de vida já está debaixo do meu controle, eu já consegui me acostumar com aquele negócio. Já sei como é que eu lido com aquilo, entendeu? E eu vou empurrando com a barriga aquela situação, porque eu já aprendi a lidar com ela. Ter que desfazer isso, ter que, né, arrumar minha vida de novo, dar um trabalhão, não, assim pelo menos eu já sei. Eu já sei como lidar. A pergunta que a gente precisa se fazer hoje é quais são os ganhos que nós temos em, às vezes, permanecer no estilo de vida que a gente sabe que não está de acordo com o chamado de Deus. Quando eu pensava nisso para a minha própria vida, né, e de coisas que eu preciso mudar, eu fiquei pensando em quais são os ganhos que eu posso ter em áreas que Deus já mostrou para mudar. Não é? Às vezes é a estabilidade, como eu falei. Ou seja, você já sabe o que esperar. Às vezes além da estabilidade, o controle. Uma situação que você já domina. Você já domina aquela situação. Então, você não quer ir para uma situação que depende de fé, onde você não tem controle. Onde você não sabe como lidar. Entendeu? Onde você ainda não consegue ver o quadro todo pintado. O problema é também pensar nas perdas. Quais são as perdas de uma vida que não atende o chamado de Deus? Eu posso, para tipificar aqui, falar, por exemplo, de uma pessoa que tem compulsão por compras. Vamos tipificar, só para ficar mais claro. Não é? Uma pessoa que tem compulsão por compras. Quais são os ganhos? Ela está sempre com uma coisa nova, não é? Não é isso? Está sempre com uma coisa nova. Tem sempre uma coisa nova para... Tem o prazer da compra. Toda compulsão tem prazer. Não é? Quem tem compulsão por comer, tem prazer pela comida. Não é? Quem tem compulsão por trabalho, tem prazer no trabalho. Toda compulsão traz um certo prazer. Não é? Comprei, fiz a minha vontade, atendi meu coração, alegrei o meu intuito, o que eu queria. Depois vem a conta, né? No outro dia alguém ligou do banco para mim e disse assim: olha, a gente queria dizer ao senhor que o senhor tem tantos reais de crédito. O senhor quer fazer algum financiamento? Eu falei assim: vocês estão oferecendo alguma coisa sem juros? É isso, vocês gostam tanto de mim que estão me oferecendo uma opção de sem juros? Ele disse: não. Eu falei: então, muito obrigado. Né? Não é? Quer dizer, quem tem compulsão por alguma coisa tem prazer naquilo. Mas quais são as perdas? Do que você vai ter que ser privado? O que você vai perder por não obedecer a Deus? Por não aceitar, eu vou voltar ao início da palavra agora para a gente terminar, o convite para o caminho. Nessa estrada minha de pastor e de alguém que se coloca no lugar de ser tratado também, eu já vivi duas situações. A primeira de viver momentos na minha vida em que eu não queria mexer nas feridas. E o momento em que eu estou atendendo pessoas e que a hora que começa a tocar na ferida, ela para, ela some, desaparece. Porque mexer em ferida é um negócio difícil. E aí a gente vai tocando a vida. Uma vida aquém. Uma vida pela metade. Porque a gente não quer enfrentar os nossos... A gente não quer se assumir enfermo nem pecador. É mais fácil viver com a imagem de super-herói. Não é? É mais fácil
seguir dois, sem querer falar mal deles aqui, não é? Ou a música do Zeca, Deixa a Vida Levar, ou colocar aquele sorriso Hebe Camargo no rosto e dizer assim, tá tudo bem, né? Ainda chama o outro de gracinha, né? Tá tudo bem. E segue em frente. Eu quero fazer um convite hoje para pessoas que precisam de Deus. Pessoas que se sentem enfermas e pecadoras e que estão dispostas ao chamado da graça. Se você, como eu, se sente assim em determinadas áreas da sua vida e precisa da graça de Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente para que juntos nós possamos orar e dizer, Senhor, me ajuda a caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo. Eu não quero viver de momentos. Eu quero trilhar um caminho com o Senhor, um caminho de restauração. Eu entrego a ti.